Olá, garotas e garotos, e agora com essa nova modalidade de aulas online, gravação de vídeos, nós vamos estar aqui aprendendo juntos, ok? Bom, vocês receberam uma apostila com 30 questões, então a cada 5 exercícios nós teremos uma aula, um vídeo, né, para estarmos falando sobre aquele conteúdo. E nós, brasileiros, não temos muito hábito da leitura, então isso é complicado mesmo. Nós temos que aprendermos a ler, né, para compreender e interpretar. Bom, o que é um texto? Texto é um conjunto de ideias organizadas e relacionadas entre si, formando um todo significativo, capaz de produzir interação comunicativa, capaz de codificar e decodificar. Então, o texto, ele é capaz de trazer uma comunicação, de produzir uma comunicação interativa. Então, o que seria codificar? Codificar é identificar os códigos linguísticos, né? Aqui, por exemplo, nós vamos observar, que nós temos letras, palavras escritas, né? E decodificar significa compreender a leitura, quebrar esse código e entender que essas letrinhas juntas formam sílabas, juntas formam palavras. Bom, e leitura? Quando a pessoa sai desse âmbito aqui de só decodificar e passa a entender o texto. O intertexto. O que pode ser o intertexto? O intertexto, comumente, os textos apresentam referências diretas ou indiretas a outros autores, através de citações. Esse tipo de recurso denomina-se intertexto. Então, quando alguém cita, né, uma fala de outra pessoa. Então, isso aí é um intertexto, é uma citação. Bom, tem diferença de compreensão e interpretação? Tem diferença. Compreensão está no texto. Segundo o texto, segundo o autor, o texto informa que é explícito a compreensão. E a interpretação está além do texto. Depreende-se, infere-se, conclui-se do texto que o texto permite deduzir que é possível afirmar a partir do texto que, então é implícito, ok? Então essa dá a diferença dos dois. Esse você compreende, esse você interpreta. Vamos ver um exemplo. Roberta andava pelas ruas cabisbaixa. Compreensão versus interpretação. Vamos ver. Se eu disser Roberta andava de cabeça baixa, isso aí é uma compreensão ou interpretação? O que vocês acham? É uma compreensão. Agora, se eu disser Roberta andava triste, já é uma interpretação. Você vai interpretar por que ela está cabisbaixa. Porque ela está triste.
Entenderam a diferença? Bom, interpretação de texto é identificar a ideia principal do texto, identificar as ideias secundárias ou fundamentadas, as argumentações ou explicações que levam ao esclarecimento das questões apresentadas na prova. Bem, o que é importante? Você não pega um texto e sai aí interpretando à toa. Então, quando a gente quer ler, quando a gente quer estar lendo um livro, tudo bem, né? A gente compreende, interpreta. Mas vamos falar aqui de uma interpretação a nível de prova, a nível de concurso. Então, para você interpretar, você tem que encontrar primeiro a ideia principal, as ideias secundárias ou fundamentações, as argumentações, o que ele está usando para argumentar ou explicar, que leva ao esclarecimento das questões. Identificar é reconhecer os elementos fundamentais de uma argumentação, de um processo, de uma época. Neste caso, procura-se os verbos, os advérbios, os quais definem o tempo, se é presente, passado, futuro, né? Aí você pode comparar, que é descobrir as relações, comentar, relacionar o conteúdo apresentado com a realidade. Você pode resumir, você pode procurar outros textos que encaixam, outras frases que encaixam, né, com aquele argumento, com aquela tese, com aquele tema que o autor está expondo. As palavras dentro de um texto podem assumir dois sentidos, conotativo e denotativo. Vamos ver se vocês estão lembrados disso aí. Conotativo é sentido? Conotativo é sentido figurado, metafórico, texto literário. Então, é sentido figurado, metafórico. Denotativo, sentido real, sentido do dicionário. É um texto científico. Isso aí é muito importante para que nós possamos entender, né? Que tipo de texto nós estamos lendo. Se é um livro literário, um texto literário, se é um texto científico, um texto informativo, é bem importante. Bom, como interpretar um texto? Pré-compreensão. Acompanhe aí. Toda compreensão, pré-compreensão, toda leitura supõe que o leitor entre no texto já com conhecimentos prévios sobre o assunto ou área específica. O que significa isso? Toda leitura supõe que a pessoa já entenda, já saiba um pouco daquele assunto ou daquela área específica. Por exemplo, é muito difícil uma pessoa pegar um livro, por exemplo, um texto de doutorado lá, pós-doutorado de medicina. Eu, por exemplo, não vou entender nada, não vou gostar daquela leitura. Então, quando a gente, e por isso que tem os níveis, quando a gente vai fazer concurso, vestibular, concurso, por exemplo, vestibular não, que já é para entrar na universidade. Concurso tem os níveis, nível fundamental, nível médio, nível de graduação, de especialização, para saber os conhecimentos prévios, né, também da pessoa. Compreensão. Já com a pré-compreensão, ao entrar no texto, o leitor vai se deparar com informações novas ou reconhecer as que já sabia. Por meio da pré-compreensão, o leitor prende
a informação nova com a dele e agarra, compreende a intencionalidade do texto. Então, o leitor pega o que ele já sabia, com a informação nova, agarra, ou seja, compreende o texto, a intencionalidade do texto. É costume dizer, eu entendi, mas não compreendi. Isso significa dizer que quem leu entendeu o significado das palavras, ou seja, decodificou a explicação, mas não as justificativas ou alcance social do texto. Então, significa que a pessoa não compreendeu, não interpretou. Ok? Como ler um texto? Alguns pontos iniciais. Nós estamos falando principalmente do texto de interpretação da prova, certo? Comece sempre pelo enunciados. Vai lá nas questões, leia a primeira questão, leia a segunda questão, observe para depois você voltar no texto. Destaque palavras-chave dos enunciados, verbos, conjunções, negação. Às vezes tem questão que está lá, ó, o que não corresponde ao texto. A pessoa não lê, vai lá, marca, achando que é o que corresponde. E a palavra, essa negação, advérbio de negação estava lá, não compreende, né? Não está no texto. Destaque tópicos frasais. O que são os tópicos frasais? É aquilo que você depreende do parágrafo de maior importância, né? Você já consegue identificar a ideia ali principal daquele parágrafo. Então, todo parágrafo tem o tópico frasal, que é aquele ponto X, aquele ponto que você vai entender o que está sendo falado ali, naquele parágrafo, o ponto principal. Trechos que geram dúvidas. Você faz uma interrogação, não dá muita atenção para ele. Se precisar, depois você volta e lê. Cuidado com as extrapolações e ir muito além do que o texto traz com base na sua opinião. Aí você pega a sua opinião, pega o senso comum que você ouve por aí e você extrapola. Então, muito cuidado com isso. Como diz, você vai colocar palavras na boca do autor, que ele não quis dizer, não quis colocar daquela forma. Ação de ler o texto. Primeira leitura. Sem marcar, sem sublinhar. Você deverá ser capaz de responder qual a ideia principal. Eu pego um texto que está falando, por exemplo, sobre o Covid-19. Eu terminei de ler, eu deverei saber a temática. Qual que é a ideia principal que ele estava falando ali, né? Naquele texto. Se eu não souber, aí tá danado. Porque você só decodificou, você não fez uma leitura, né? A segunda leitura é sublinhar, marcar. O que você vai sublinhar e vai marcar? Ideias principais, adjetivos, dados estatísticos, palavras, né, negativas. Tantos por cento da população, assim, assim, assim. Você vai lá, marca essa porcentagem. Essa porcentagem são os dados estatísticos. Vamos lá. Os erros de interpretação. Eu acabei de falar da extrapolação. Ocorre quando se sai do contexto, acrescentando ideias que não estão no texto.
quer por conhecimento prévio, quer pela imaginação. Tem que ter muito cuidado, porque aí a gente sai pegando aí senso comum, né? Essas ideias que não têm dados científicos, não têm valor, e nós acrescentamos na nossa interpretação. Redução é o oposto da extrapolação. Dá-se, então, apenas a um aspecto, esquecendo que um texto é um conjunto de ideias. Então, é o oposto. Se extrapolação você vai além, redução você diminui. Você fixa só em um aspecto. Então, tome cuidado. Às vezes, a temática do texto é um conjunto de ideias, né? Que está levando a um denominador comum. Aí você reduz. Você só fica com aquilo que lhe convém. Não pode. Contradição. Contradição, não raro, o texto apresenta ideias contrárias do candidato, fazendo-o tirar conclusões equivocadas e, consequentemente, errando a questão. Então, muitas vezes, o candidato pensa uma coisa, fixa naquilo que ele está pensando e ele tira conclusões equivocadas. Então, é outro problema que leva ao erro. Tem alunos, por exemplo, que são ótimos alunos. Chega no simulado, por exemplo, eles tiram notas baixas. Porque só de marcar o X, ele acaba marcando uma incorreta. Linguagem verbal é toda a comunicação escrita. Então, você reconhece a linguagem verbal. Linguagem mista é o quê? É escrita, é o desenho, é expressão facial. Olha bem essa sala de aula. Ela pôs lá, é frequente o descaso com o ensino público. O que mudou nessa frase? O aluno respondeu, nada. Olha a sala de aula. Não está refletindo o descaso com o ensino público? Então, é uma leitura de todo um contexto. Aí, se você vai interpretar, você não pode ir só no que está escrito. Você tem que ir no contexto todo, na linguagem não verbal. Podemos tranquilamente ser bem-sucedidos na interpretação de texto. Para isso, devemos observar o seguinte. 1. Ler todo o texto. Você vai lá nos enunciados, lê os enunciados, vê o que está procurando, aí você já vai lá no texto e acha, né? Que aí você vai ter uma visão geral do assunto. Se encontrar palavras desconhecidas, não interrompa a leitura, vá até o final, ininterruptamente. Ler bem, ler profundamente. Então, às vezes, você precisa aproveitar a primeira leitura somente. Se for num concurso, muitas vezes não dá tempo de você ler 2 ou mais vezes. Ou seja, lê o texto pelo menos 3 ou mais vezes. É o que eu acabei de falar, que se for num concurso, por exemplo, né, você está lá fazendo a prova, tem tempo para acabar, muitas vezes não dá tempo. Então, se você fizer uma leitura bem feita, ir lá nos enunciados, dos exercícios, olhar, já começa a entender, já começa a familiarizar com o que está sendo falado, você vai no texto, lê e você tem uma compreensão melhor. Ler com perspicácia, sutileza, malícia nas entrelinhas. Tem autor, por exemplo, que fala muito mais nas entrelinhas do que explicitamente. Então, tem que ter malícia, sutileza ao ler. E prestar atenção nas vírgulas, na pontuação, porque, como eu já disse para vocês, uma vírgula pode matar ou salvar uma pessoa. Então, voltar ao texto quantas vezes precisar, certo? Nós vamos ler, voltar
Quando é um exercício de sala de aula, isso é fácil de fazer. Voltar ao texto quantas vezes for precisar. Quando é em sala de aula, um exercício, isso é fácil de fazer. Porém, numa prova, né, principalmente num concurso, muitas vezes não dá para fazer isso. Não permitir que prevaleçam suas ideias sobre as do autor. Você não pode esquecer que você é apenas o leitor. O autor é outra pessoa. Suas ideias não podem prevalecer acima das dele. Partir o texto em pedaços, parágrafos, partes para melhor compreensão. Isso também é muito bom, muito importante. Porque o texto, muitas vezes, em sua maioria, tem introdução, desenvolvimento, conclusão. Aí, dentro do desenvolvimento, você vai encontrar os argumentos, né, que o autor usa para persuadir. Então, é bom repartir em partes. Centralizar cada questão ao pedaço, parágrafo, parte do texto correspondente. Tá na número 8, tá sugerindo que centralize cada questão ao pedaço, ao parágrafo. Se você leu lá o enunciado das questões e você já está achando lá nos parágrafos do texto, então você vai lá, marque, sinalize, centralize naquele pedaço. 9. Verificar com atenção e cuidado o enunciado de cada questão. Isso nós já havíamos falado para você fazer a leitura prévia. E depois você verifique direitinho se está correspondendo com o parágrafo que você sinalizou. Cuidado com os vocábulos. Destoa. É diferente de não correta, incorreta, certa, errada, falsa, verdadeira, exceto e outras. Palavras que aparecem nas perguntas e que às vezes dificultam a entender o que se perguntou, o que se pediu. Tome cuidado, né? Por exemplo, quando vem lá, o que você infere de tal pergunta, né? O que você deduz, o que você interpreta daquela pergunta. Então, tem que ter cuidado. Quando duas alternativas lhe parecem corretas, procure a mais exata ou a mais completa. Provas objetivas, muitas vezes, têm mais de uma resposta, né? Que poderia ser a alternativa correta. Porém, você tem que procurar a mais exata. Às vezes, uma vírgula, um advérbio vai mudar a resposta. Vai te dar a certeza de qual é a correta. 14. Não se deve procurar a verdade exata dentro daquela resposta, mas a opção que melhor se enquadra no sentido do texto. Tá vendo? Isso que eu estava dizendo. Às vezes tem mais de uma resposta lá, alternativa, que vai te dar uma resposta. Então, não deve procurar uma resposta exata, mas é aquela que se enquadra no sentido do texto. Às vezes, a etimologia ou semelhança das palavras denuncia a resposta, né? Então, às vezes ela está tão óbvia, tão clara, que a gente pensa assim, não é possível, isso aqui não é a resposta não, né? Então, é isso aí.